Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Na nossa última semana, mais precisamente na Semana Santa, se falou muito sobre a crucificação e a ressurreição de Cristo. Como também, se falou sobre a sua condenação, a traição, como dito na nossa mensagem inicial. Essa condenação, ela foi motivada, então, pelo ato de traição por partes, então, de Judas. Então, hoje, aqui, eu me proponho a falar um pouco sobre a visão espírita sobre Judas. Pois passam-se os séculos, passam-se os anos, e Judas, ele continua sendo apontado como alguém que destoou o colégio apostólico. Judas, ele é tratado como um mau amigo, como um traidor, e ainda, nos dias atuais, ainda na atualidade, o seu nome é comum ser utilizado quando alguém trai uma causa ou trai alguém. Eu confesso que eu fiquei curiosa e na correria acabei esquecendo, mas eu queria procurar se existe algum registro de alguém com o nome Judas. Não sei se tem como outros nomes referentes na Bíblia que a gente vê que é comum. Judas, a gente só ouve dizer assim, você foi o Judas, você é um traidor, mas alguém com o nome Judas, não até esqueci de pesquisar. Mas acredito eu que é difícil encontrar alguém. Então hoje aqui eu procuro desmistificar essa ideia, de que Judas é um mau amigo, de que ele é um traidor, enfim. Pois dentro do conhecimento espírita, dentro da doutrina espírita, Judas, ele é visto sobre uma ótica de uma compreensão maior, de uma compreensão mais ampla, que vai além da condenação de Jesus. O Espiritismo, conforme os ensinamentos de Allan Kardec, acredita na reencarnação. E junto com a reencarnação, nós acreditamos na evolução moral contínua do ser humano. O que leva, então, uma abordagem diferente sobre a figura de Judas. A partir, então, desse conhecimento que nós temos dentro da doutrina, que nós estamos buscando sempre a evolução, nós podemos entender de uma forma diferente o que a representação de Judas, em todo esse processo que ocorreu com Jesus. Judas, ainda dentro da visão espírita, ele é interpretado como alguém que ao cometer esse ato de traição para com Jesus, não é considerado uma pessoa ruim, não é considerado uma pessoa má, mas sim alguém que estava em um estágio de evolução, estado de evolução espiritual, em que ainda não compreendia a importância do amor, a importância do perdão, a importância da caridade. Ele não entendia bem o sacrifício pelo bem coletivo. E a traição de Judas foi uma consequência através das suas escolhas, através das suas faltas e devido à questão da moralidade dele naquele momento, naquela sua existência. Sabemos que Judas, ele foi um dos discípulos que mais amou Jesus. Sim, ele traiu Jesus, mas ele foi um dos discípulos que mais amou verdadeiramente Jesus. Não que os outros não amaram, mas o amor que Judas sentia por Jesus era diferente. E em Judas se destacam-se algumas qualidades, como discrição, sensatez. Com certeza, Judas, ele era um homem prático. Sua cabeça, naquela época, era de um comerciante. Então, o seu negócio era adquirir. Ele precisava adquirir, revender, gerar lucros. Judas, com certeza, era imediatista. Mas Judas, ele era humano, assim como nós. E assim como nós, Judas também possuía erros. Também tinha equívocos, cometia equívocos. Judas tinha fascinação pelas riquezas, ele tinha ambição. Judas tinha preocupações com a vida material. Mas, infelizmente, o que Judas não conseguiu foi aprender que naquele momento
o verdadeiro sentido da missão do seu grande amigo Jesus. E em algumas obras espíritas, como o livro Boa Nova e Crônicas de Além Túmulo, obras essas psicografadas, né, por Chico Xavier, Judas ele é retratado como um espírito com grande sofrimento devido às suas escolhas, né? Mas que em todos os momentos fica claro que ele tem a possibilidade de aprender, que ele tem a possibilidade de evoluir, como ele tem a possibilidade de buscar o auto-perdão, de perdoar. E isso tudo através, então, de novas reencarnações. E o Espiritismo, ele também destaca a experiência de Judas, toda essa vivência, né, tudo o que aconteceu com Judas e com Jesus, pode ser vista como uma grande lição para nós seres humanos, pois toda essa ação ela ressalta a importância do arrependimento e da transformação moral. Judas, ele teria cumprido um papel muito importante no plano divino, né? Que seria essa ação do ato da traição, que era necessário para o cumprimento das profecias e da missão de Jesus aqui nesse plano terreno. Mas isso não significa que Judas estaria predestinado a cometer o erro, porque justamente nós temos o livre-arbítrio, nós temos nossas escolhas. O ato do ato da crucificação, daquilo que Jesus iria passar para o nosso entendimento, para a evolução moral da humanidade, ela iria acontecer, independentemente se fosse com Judas entregando Jesus ou não. Jesus precisava passar por isso para que nós crescêssemos moralmente. Então, o fato aconteceu através de Judas, mas não necessariamente aconteceria através dele. Aconteceu devido ao livre-arbítrio e às escolhas de Judas naquele momento. E após esse erro, né, após cometer esse erro, Judas ele passou por um grande processo de remorso, de sofrimento moral, sofrimento psicológico, e isso se deve ao fato de que ele sabia que ele tinha cometido algo muito grave, ele tinha consciência disso, mas isso acabou gerando nele então um grande conflito interno do remorso, da culpa, e a consciência então de ter traído alguém tão puro e tão generoso como Jesus teria causado a ele um grande sofrimento espiritual. Na literatura espírita, há relato, então, né, de que Judas sofreu experimentou essa sensação da culpa tão intensa que ele não conseguia despertar daquela situação, que ele teria levado ele, então, a um grande desespero. E dentro desse desespero, dentro desse sentimento, dessa mágoa, desse remorso, ele percebia que dentro dele, ele achava que ele não teria mais chances de se redimir. Então, ele fez mais uma escolha errada. Ele cometeu o suicídio. Então, ele, além de trair Jesus, ele também cometeu o suicídio. Mas, mesmo após o ato do suicídio, Judas, ele não ficou livre do seu sofrimento. O sofrimento de Judas, né, após ali a traição para com Jesus, se estendeu junto com ele ao mundo espiritual. Mas nós sabemos que sempre existe a chance da redenção. E Judas, ele é visto como um espírito em processo de evolução, assim como nós, né? Assim como tantos outros espíritos. Então Judas, ele teve a oportunidade de aprender com os seus erros e seguir na direção do perdão e também na reparação das suas falhas. Na visão espírita, como em muitos outros ensinamentos cristãos, Jesus, ele via esses ensinamentos, né, eles nos mostram que Jesus olhava, ele via em Judas, observava Judas com um olhar de grande compreensão, de grande compaixão. Jesus, como um espírito altamente evoluído, ao qual nós estamos tentando caminhar para chegar próximo a essa evolução de Jesus, ele tinha uma profunda percepção das falhas e das limitações humanas.
Na verdade, ele tem ainda essa visão sobre as nossas falhas, sobre as nossas limitações, né? Ele reconhece que cada ser humano está em uma jornada de aprendizado em evolução. Nós estamos subindo, degrauzinho por degrauzinho. Na sequência, eu vou trazer aqui alguns pontos chaves de como Jesus, então, via Judas, segundo o entendimento espírita. Primeiro ponto, a compreensão do livre-arbítrio e do processo de evolução. Jesus, então, sabia que Judas, como qualquer outro ser humano, tinha o livre-arbítrio, como temos a capacidade das escolhas. Mas Jesus também compreendia as limitações e as dificuldades de Judas na sua jornada espiritual. Jesus sabia que a traição de Judas fazia parte de um processo maior de expiação e de aprendizado. Então Jesus, ele não via Judas como um vilão, como alguém mau. Jesus via como alguém que estava então em um estágio de evolução, ainda precisando aprender com as suas escolhas. Segundo ponto, o amor e a compaixão. Na ótica espírita, Jesus representava, ou melhor, representa a compaixão e o amor de uma forma incondicional. E então, como já dito, ele não julgava Judas, né? Mas sim via em Judas, então, um espírito em evolução, em crescimento, que estava agindo de acordo com a compreensão que ele tinha ali, naquela vida, naquelas circunstâncias. Mesmo sabendo, né, da traição, mesmo sabendo que a traição se aproximava, Jesus continuou tratando Judas com respeito, continuou tendo Judas como amigo, reconhecendo em Judas a luta interna a qual ele estava passando. E isso é expresso quando Jesus, então, na última ceia, se refere a Judas, né, de maneira tranquila, de maneira harmoniosa, e como uma forma de perdão antecipado, oferece a Judas, então, pão e vinho, sem condená-lo, sem, né, causar qualquer situação entre os dois ali, ele apenas olha com um olhar de caridade. Terceiro ponto, o reconhecimento da missão divina. Jesus, como um ser então plenamente conectado com a espiritualidade superior, sabia que através da traição de Judas ocorreria o cumprimento da sua missão aqui na Terra. Jesus compreendia que a sua morte na cruz era parte de um plano divino para a nossa evolução, para a evolução da humanidade. Jesus via então que a traição de Judas não era algo desnecessário ou algo maldoso, mas sim uma ação que se encaixava perfeitamente no plano de Deus para o nosso crescimento espiritual. Quarto ponto, o perdão antecipado. Jesus sabia que Judas passaria então por esse processo de sofrimento moral intenso, tanto moral quanto psicológico. E então acabou oferecendo o perdão antecipado. Jesus demonstrava, através da sua visão espiritual mais elevada, o entendimento de que todos os espíritos, incluindo Judas, estavam então em um processo de aprendizado. Nós estamos nesse processo de aprendizado. E o perdão de Jesus, então, não dependia da ação de Judas, da traição cometida por Judas, mas sim o perdão vinha através da sua natureza, através da sua natureza divina, que era amar e perdoar sempre, independente, né, das faltas cometidas por nós ou por Judas. Quinto ponto, não uma condenação, mas uma chamada à reflexão. Embora, então, Jesus tenha esse conhecimento do erro de Judas, ele nunca o condenou. Então, por que nós o condenaria? Por que a humanidade vê Judas como um traidor, se nem Jesus o condenou? Jesus
ele sempre agiu como exemplo da forma que nós devemos agir para com os outros, da forma que nós devemos lidar com os erros dos outros, que nós devemos estar sempre trabalhando com compaixão, com compreensão e com estímulo ao arrependimento. Mesmo ali nos seus dias de maior sofrimento, mesmo no momento da sua crucificação, Jesus via Judas com um olhar de quem reconhece as dificuldades de um ser humano na nossa jornada de crescimento espiritual. Jesus, ele via Judas como um espírito que, como todos nós, como toda a humanidade, passaria por um processo de expiação, por um processo de aprendizado e de evolução. E esse olhar de Jesus, que é de olhar com mais de amor, de caridade, de compaixão, entendendo que todos nós passaríamos por esse momento de expiação, de aprendizado e evolução, isso tudo, esse olhar de Jesus, ele reflete para o princípio central do Espiritismo, que é o perdão, a evolução contínua e a oportunidade de transformação moral de todos os seres humanos. Mas até então, era a forma que Jesus via Judas. Mas como estava a consciência de Judas após o seu ato de traição? Nós já vimos então que existia um grande conflito, o conflito interno, o remorso, a angústia, a tristeza. E após cometer então esse ato da traição, Judas experimentou esse conflito, esse remorso e passou ali por momentos de profunda tristeza. E o Espiritismo, ele nos ensina que a consciência é algo que sempre acompanha o espírito, independente do lugar que ele esteja, seja aqui no plano terreno ou no plano espiritual. E qualquer ação que contrarie as leis divinas ou as leis do amor genuíno provoca sofrimento. Judas, ao perceber então a gravidade dos seus atos, a gravidade da sua ação, ato esse então que causou a condenação e a crucificação de Cristo, experimentou então essa sensação de culpa extrema, de remorso profundo e cometeu o suicídio como resultado. Judas, tomado então por essa dor, por esse sofrimento, ele não soube lidar com esse sentimento. Judas não compreendia totalmente a lei do perdão, a lei do amor, a lei do auto-perdão, porque ele precisava primeiramente se auto-perdoar, do ato que ele cometeu. Ele não compreendia a questão da evolução espiritual. E como sabemos, o suicídio, ele não resolve os problemas, não resolve o sofrimento moral de um espírito. Ao contrário, ele apenas adia o processo. Apenas adia o processo de enfrentamento desses problemas, dessas dificuldades, a dificuldade de compreender a questão da misericórdia divina, da falta da autocompreensão, da aceitação da sua própria condição espiritual. E após, então, a sua morte física, Judas continuou ali a sofrer, a sentir o remorso. Ele continuou a enfrentar o peso das suas escolhas ali no mundo espiritual. A consciência de Judas continuou a se aprofundar, a se afundar na medida em que ele ficava remoendo, refletindo sobre os erros que ele tinha cometido. O sofrimento de Judas não é uma questão de punição eterna, porque nós sabemos que todos temos a chance da redenção. Mas nós precisamos passar então por esse processo do perdão, do auto-perdão, da compreensão, para que ocorra a transformação nas nossas futuras existências. Então Judas precisava reconhecer, precisava entender a necessidade dessa evolução. E
mesmo após o seu desencarne, né, mesmo após a morte física, Judas, como qualquer outro espírito, tem, então ali ele começa a ter a chance de refletir sobre esse erro, sobre o que ele cometeu e começa a aprender com ele. E para assim, nas suas próximas reencarnações, ele ter a chance, então, de se redimir e evoluir. Ele teria a chance de corrigir essas suas falhas. O arrependimento e a busca por um caminho de luz, então, são fundamentais para qualquer espírito que cometa erros graves. E Judas precisava, então, passar por esse processo. E assim, então, ele ter a chance da redenção. O Espiritismo, ele também enfatiza a lei, então, da reencarnação e do livre-arbítrio. O que significa, então, que a consciência de Judas não estava fechada para essa possibilidade da redenção, da mudança. E mesmo após o seu ato da traição e o ato do suicídio, Judas teria, como qualquer outro espírito, a chance de seguir um novo caminho, tanto de aprendizado moral quanto da sua evolução espiritual. E ao longo do tempo, Judas poderia então se reerguer, compreender mais o amor, o auto-perdão, aproximando-se ali da luz, né, e da sua paz interior. Jesus compreendia todo esse processo. Jesus sabia da consciência de Judas. Mesmo sabendo que a traição partiu, né, de Judas, Jesus compreendia como todos os seres, como compreende, né, todos os seres humanos. E ele sabia que em algum momento Judas teria consciência dos seus erros, aonde ele começaria então a sua jornada para a evolução. E essa compreensão de Jesus, que é de perdoar, de não julgar, de compreender, era um reflexo da evolução espiritual e da compreensão das profundas leis divinas que Jesus tinha. E sabemos que após o seu desencarne, então após passar por esse processo de remorso, de dor, de sofrimento, de arrependimento, Judas, ele foi acolhido por seres superiores, por seres mais elevados, que o ajudaram então nesse processo de reabilitação e de aprendizado, mostrando para ele então o caminho da expiação e do perdão. E um desses espíritos superiores que o auxiliaram foi justamente Jesus. Jesus, como um exemplo de amor e de misericórdia, ele foi ao socorro de Judas. Jesus, né, seria então uma inspiração para Judas, mostrando-lhe que, embora o seu erro tivesse sido grave, a oportunidade de transformação sempre existirá. Como também Maria, mãe de Jesus, mesmo estando ali em sofrimento pela perca do seu filho, do sentimento de dor de ver o seu filho crucificado, ela foi ao socorro de Judas. Mesmo sentindo toda a dor, toda a tristeza que uma mãe sente ao perder um filho, ela sentiu a necessidade de ir e auxiliar Judas. Nós sabemos que Maria de Nazaré, mãe de Jesus, ela tem um papel extremamente importante no acolhimento de Judas, tanto nas questões espiritual quanto de compaixão. Maria representa o amor incondicional. Ela representa a misericórdia divina. Maria, ela é considerada uma das grandes protetoras dos espíritos em sofrimento, assim como Judas. E protege especialmente aqueles espíritos que passam por momentos difíceis, né, de remorso, de culpa, do ato do suicídio. Oferece a eles, então, apoio espiritual e apoio aos seus momentos de maior sofrimento. Maria, ela é considerada uma figura consoladora e de grande proteção. Ela ajuda, então, seres
a se reencontrarem no caminho do arrependimento, no caminho da evolução, principalmente como quem Judas não suportou o remorso. Nesse caso, no de Judas, Maria tem um diálogo muito bonito. Temos uma passagem, um diálogo que ocorreu na espiritualidade, diálogo esse que foi transformado em poema pela poeta Maria Dolores, através de uma psicografia de Chico Xavier, onde Maria, em desdobramento, porque Maria ainda estava encarnada nesse momento, foi ao encontro de Judas, tendo Matias como testemunha. Matias também foi em desdobramento. Ele é um poema que eu resolvi ler, ele é um pouquinho extenso, mas é um diálogo entre Maria e Judas, que se eu só falasse sobre ele, eu acho que não traria todo o contexto como ele está. E diz assim: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabes? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama alma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que te escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho, por mãe a ti, buscando o filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me de monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me fales de mães, não me fales de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a alma docemente, por mais que me recuses, não me altero, amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosa revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante,
como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois a divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela o fita frente a frente e respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Lindo, né? E para que ocorresse essa transformação, essa reparação dos seus erros, Judas, após o socorro, né, todo o aprendizado no plano espiritual, passou então por diversas reencarnações. E através de uma psicografia de Chico Xavier, nos é esclarecido que cerca de 2000 anos após a crucificação de Cristo, o jornalista e autor brasileiro e também espírita Humberto de Campos, já na condição de desencarnado, ele teve a oportunidade de entrevistar um dia aquele que foi então Judas. E Judas, perdão, então esclareceu-lhe: depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta, que é o suicídio. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina e de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felônia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Desde esse dia em que eu me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me alvitaram, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas encarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Esse texto, então, através de Humberto de Campos, menciona que Judas, ele se submeteu ao sofrimento e a provas ao longo dos séculos, né, através de outras reencarnações, passando por experiências de perseguição, até a morte, né, cruel nas mãos da Inquisição, como uma forma, né, de mostrar o verdadeiro amor a Jesus. Tendo aí, então, através disso, a gente tem uma ideia da sua redenção, da sua transformação. Judas, ele encontra o perdão, ele encontra o seu auto-perdão. Ele consegue compreender, através dessas reencarnações, a necessidade da sua modificação, né, modificar a sua consciência. Então, esse texto, ele nos sugere, então, que Judas, ele tenha alcançado a compreensão espiritual mais profunda e necessária para a sua verdadeira purificação. Aqui lembrando que a sua última encarnação, o relato da sua última encarnação é de que ele veio como Joana d'Arc. E ao qual, né, no texto lido anteriormente, nesse do Humberto de Campos, relata que ao se entregar ao amor ao Cristo, né, ele sofreu as consequências da Inquisição e morreu na fogueira. Tudo isso, né, levando o nome de Cristo naquele século. Então, Judas, ele passou por várias reencarnações, todas elas para o seu crescimento espiritual e moral, né? A partir do momento que ele cometeu o ato de traição, foi socorrido, ele começou um processo de novas reencarnações. Então, dentro desse processo, ele passou pelo crescimento espiritual e moral. Então, que nós possamos, através desses ensinamentos de Jesus e de Judas, possamos aprender a julgar menos, a amar mais, perdoar mais, reconhecer as nossas falhas, assim como Judas, né, reconheceu as dele, que possamos nos reerguer e nos fortalecer sempre. Lembrando que hoje nós estamos na nossa melhor reencarnação. Então, eu sugiro que nós, que todos, né,
façamos um processo de transformação interna, assim como Judas. E talvez possamos fazer uma reinterpretação do nosso papel na história cristã. Não mais como traidor, né? Porque um dia nós somos traidores também. Mas como alguém que busca, através das nossas múltiplas reencarnações, a redenção. Espero que eu possa ter trazido de uma forma clara e desejo a todos uma abençoada noite e um bom final de semana.